Vivemos em tempos que a informação é divulgada de forma indiscriminada e sem controle nas mídias sociais, na televisão e em qualquer outra forma de informação, seja ela digital ou impressa. Pelo menos é isso que querem que você acredite, que você coloque em xeque e duvide de toda a informação apresentada como verdade. E os próprios líderes religiosos de diversas organizações e seitas que se dizem cristãs aproveitam essa oportunidade para o alertar contra qualquer informação que for apresentada nos meios televisivos, nos meios noticiosos, nas mídias sociais, na internet e em todo lugar. Eles se colocam para você como se somente eles fossem a verdade. Usam até conselhos baseados naquilo que os cristãos consideram ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, nos dá a seguinte orientação. E uma orientação realmente válida, realmente boa, mas vamos ver como ela é deturpada pelos líderes religiosos. Provérbios, no capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim: O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. Observaram? Então, se você quer ser uma pessoa sábia, você não deve confiar em tudo como sendo a verdade. Esse é realmente um bom conselho. É bom seguir isso, para que não possamos ser manipulados e enganados por qualquer um. No entanto, valendo-se do conselho bíblico, muitos desses líderes, como estávamos dizendo, eles se colocam como a única verdade existente. E aí eles dizem para você o seguinte: olha, não confie no que a mídia diz, principalmente quando ela apresenta notícias negativas a respeito da sua religião. Agora, quando a mídia apresenta notícias boas, pode tomar como isso sendo a verdade. Do contrário, se falar alguma coisa negativa, pode ter certeza, é perseguição. Eles estão sendo usados como uma ferramenta de Satanás, o diabo, para te enganar. Então, as religiões se aproveitam do conselho bíblico bom e sábio e colocam medo na mente das pessoas, dos adeptos das suas religiões. E não é só isso. Pedem para você tomar cuidado com as redes sociais, com qualquer informação que é apresentada nas redes sociais, principalmente se essas informações forem negativas a respeito da sua liderança. Chegam ao ponto de dizer que você tem que tomar cuidado até mesmo com a inteligência artificial. Em épocas de inteligência artificial, nós não sabemos o que é verdade ou não. Olha, tome cuidado. Fique esperto com isso. Não vai cair no engano. Tudo por quê? Eles não querem que você, como pessoa comum, continue absorvendo conhecimento, crescendo e entendendo, e desvendando se eles próprios estão dizendo para você a verdade. Por isso é importante você seguir o conselho ali de Provérbios, capítulo 14, versículo 15, e aplicar também na sua própria denominação religiosa. Você acredita em tudo que o seu pastor diz para você? Você acredita em tudo que o padre diz para você? Você acredita em tudo que o ancião diz para você? Nós vimos aqui em Provérbios, no capítulo 14, versículo 15, que o simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha para onde vai. E aqui ele não está fazendo uma aplicação, olha, acredite só na sua religião, e esqueça as coisas fora da religião. Nunca aceite lá como verdade. Não, aqui é um conselho geral. Você deve colocar em xeque e questionar todas as coisas para saber se elas são ou não verdade. Quem priva as pessoas de conhecer a verdade é quem quer ter o controle sobre a informação e dominar você. E muitos líderes religiosos não querem que você saiba disso de forma nenhuma.
Eles não seguem o padrão estabelecido e o exemplo do próprio Cristo, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Vamos ler juntos lá. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o próprio Cristo incentivava os seus seguidores a buscarem a verdade, entenderem e chegarem à conclusão por si mesmos do que era a verdade e assim se apegarem a ela de alma, mente e coração. Será que a sua denominação religiosa incentiva você a buscar a verdade? E aonde é então, Ricardo, que nós podemos encontrar a verdade? Para aqueles que são cristãos, uma forma de encontrar a verdade está dentro deste livro sagrado, a Bíblia. E o próprio Jesus dá conselhos nesse sentido. Vamos ver lá o que diz o Evangelho de João também, no capítulo 17, versículo 17. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Vejam só que interessante as palavras aqui de Jesus. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Então, para os cristãos, uma das formas de encontrar a verdade é estudar a Bíblia e entender por si mesmos se essa mensagem escrita é realmente a palavra de Deus ou não. O que significa isso? Significa que o cristão, aquele que quer fazer realmente a vontade do Criador e entender como o Pai age e como ele usa a sua essência, o seu Filho Cristo, ele vai estudar por si mesmo a palavra de Deus e chegar à conclusão por ele se a Bíblia diz ou não a verdade. A sua organização religiosa permite que você faça um estudo apurado das Escrituras, independente da orientação, da regra de conduta e doutrinária deles? Se você for uma pessoa que estuda e pesquisa muito a Bíblia e apresenta alguns pontos divergentes entre o que a sua religião ensina e o que está escrito na Bíblia, os líderes da sua organização religiosa aceitam de bom grado? Ou eles dizem para você o seguinte: olha, precisamos aguardar os esclarecimentos que provêm lá da nossa liderança suprema, talvez estabelecida nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. E se você insistir em apresentar o mesmo assunto, ou talvez outros novos que você for aprendendo e vendo que a sua organização não segue, e você compara com a Bíblia e vai apresentando para eles, e eles vão ficando chateados com você, magoados, se sentindo pressionados, ou às vezes encarando você como uma pessoa rebelde que não segue as orientações. Será que essa organização, essa religião, tem realmente a verdade? Porque a verdade é uma coisa simples. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 nunca vai ser igual a 3,9 ou 4,5. 2 mais 2 é igual a 4. Então a verdade, ela não muda. A sua organização religiosa ensina coisas hoje que daqui 5, 10, 15, talvez 20 anos já não serve mais para nada. Talvez você tenha na sua estante aí vários livros que a sua organização escreveu, ensinando a analisar, pesquisar livros bíblicos, versículos por versículo. Aí depois você vai lá olhar, olha, hoje em dia já não se aplica mais nada disso que eu aprendi. Estudei esse livro aqui 4, 5 vezes nos anos passados, agora de 10 anos para cá, tudo que está escrito aqui já não vale mais nada. Mas não era baseado na Bíblia, não era baseado na verdade. Então como é que a verdade pode mudar? Aí, esses líderes religiosos, eles apresentam isso como se fossem esclarecimentos da parte de Deus. Que Deus revela as coisas de forma progressiva e que é por isso que às vezes não tem o pleno entendimento. Mas não está a Bíblia aqui escrita e aberta para todos nós?
E agora pergunte-se para você mesmo: como nós podemos saber que a Bíblia contém a verdade? Já parou para pensar nessa pergunta? Por que você acredita que a Bíblia é realmente a verdade e é a palavra de Deus? Eu, particularmente, agora estou falando da minha experiência. Uma das coisas que me atrai na mensagem da Bíblia é a sua candura, a sua veracidade. Ela apresenta os relatos de pessoas que serviram a Deus lá no passado remoto e que cometeram seus erros e as suas falhas. E isso está tudo registrado nos mínimos detalhes para que nós possamos tirar proveito e aprender disso e evitar os mesmos erros. Então, os escritores bíblicos eram cândidos, honestos em apresentar as suas próprias experiências. Totalmente contrário de historiadores e líderes governamentais do passado, que eles faziam o quê? Aumentavam as vitórias que eles tinham e diminuíam ou encobriam as suas derrotas acachapantes. Então isso me atrai na palavra de Deus, a Bíblia. Agora pense nisso. A sua organização religiosa, ela admite os seus erros e falhanços? Porque nós sabemos, as organizações religiosas são controladas e dominadas por homens imperfeitos e falhos, como eu e como você. Mas quando eles erram, eles pedem desculpas pelos seus erros? Ou a sua organização religiosa, será que ela tem um quadro lá na igreja, ou um programa na internet, ou um programa na TV, onde mostram as realizações da nossa religião? Só que ela nunca apresenta os erros, as falhas que cometeram e não discutem sobre eles? Será que uma organização religiosa que age dessa forma está realmente considerando a Bíblia como a sua regra de conduta e de doutrina para as pessoas? Porque a Bíblia apresenta as vitórias, todos os erros, graves, menos graves, dos seus personagens. Se a sua religião não faz isso, ela não está seguindo o exemplo da palavra de Deus. E voltando à pergunta, como podemos saber se a Bíblia é a palavra de Deus? A própria Bíblia responde isso. Lá no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, no capítulo 2, vamos ler juntos. Provérbios, no capítulo 2, versículo 5 em diante. Aqui a Bíblia diz assim: E então entenderás o temor de Deus e acharás o conhecimento de Deus. Como você chegará nesse resultado de entender o conhecimento e o temor de Deus? Aí os versículos do 1 a 4 respondem: Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclineis teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos. E aí conclui com o versículo 5 que nós iniciamos. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então todos nós queremos chegar nesse resultado. E como é que você vai fazer isso? Pesquisando e analisando a Bíblia de forma cabal. Independente de quem está falando sobre ela ou o que está falando. Se a pessoa apresenta pontos negativos a respeito da Bíblia, você vai lá e pesquisa por você mesmo para saber se aquela informação é ou não verdade. Nunca deixe que homens estejam no controle, chegue às conclusões por si mesmo, através do seu próprio estudo. Então, a organização que confia na Bíblia como a palavra de Deus, o líder religioso que confia na Bíblia como a palavra de Deus, ele não teme nenhuma análise, nenhum escrutínio. Porque se ele confia que a Bíblia é a verdade não se modifica e ela não vai ser retirada do coração daqueles que estão a buscando como se fosse um tesouro. E nesse aspecto, fique atento. Será que realmente nós podemos confiar que o inteiro teor deste livro aqui
é a palavra de Deus inerrante de capa a capa? O que é que você sabe sobre a história da Bíblia? Como ela chegou até nós? Quem são os responsáveis pelo cânon bíblico? Onde estavam os seus líderes religiosos quando os livros da Bíblia foram escolhidos? Onde estavam a sua organização religiosa nessa época? Tiveram alguma participação nisso? Como é que eles podem se colocar como sendo a verdade absoluta a respeito deste livro, se talvez eles nem mesmo estiveram presentes quando os livros dados canônicos foram escolhidos? Qual o objetivo da Bíblia? Já parou para pensar nessas questões? São questões que você deve analisar e ir buscar a fundo. É só assim que você vai chegar à conclusão se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. Não terceirize a sua fé e confiança e busca pela verdade para os seus líderes religiosos. As religiões são usadas apenas como um instrumento de controle da informação e do fluxo da verdade. Elas fazem parte do sistema de controle existente no mundo. Alguns vão dizer o quê? Vejam só, os líderes religiosos aí da sua igreja. Isso são teorias da conspiração. Mas será mesmo? Será que eles não querem que você examine as escrituras, busque entender como elas chegaram até nós e entenda perfeitamente e confie nela como a palavra de Deus, ou que você chegue à conclusão que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, ou que talvez nem mesmo contenha nada do divino, mas são simplesmente informações humanas? Então quem faz um exame da Bíblia com a mente aberta tem que agir dessa forma, pensar em todas as possibilidades, pegar todas as equações e ver todas as variáveis possíveis e chegar à sua conclusão, para afirmar e estabelecer a sua fé na Bíblia como sendo a palavra de Deus, ou para chegar à conclusão de que não, talvez a Bíblia realmente não seja totalmente a palavra de Deus. E você deve estudar não só os livros da sua organização religiosa, mas as pesquisas de arqueólogos, os pesquisadores, cientistas, historiadores. É assim que se faz um exame verdadeiro, limpo e puro, para que você tenha o embasamento e o conhecimento que você está procurando e tome a sua própria conclusão. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a essência do Pai aqui na Terra, ele mesmo se identificou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver isso? Abram, por favor, aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aqui uma outra forma de encontrarmos a verdade. É confiarmos naquele que é a verdade. Quem? O próprio Jesus Cristo. E vejam só, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que ele não só é a verdade, mas ele é o caminho e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for por ele. A sua organização religiosa, ela se coloca como um pedágio para você se aproximar ao próprio Cristo e ao próprio Pai? Se você não seguir os ditames, os padrões estabelecidos pela nossa organização, você nunca conhecerá Deus de verdade. Você pode estudar a Bíblia quantas e quantas vezes você quiser, mas sem a nossa orientação, você nunca conhecerá a verdade. Só nós temos a verdade. Será que é isso que Jesus Cristo estava passando aqui no versículo que acabamos de ler? Ele disse que é Ele o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: olha,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para você chegar ao Pai através de mim, eu estabeleci um corpo governante, ou um papado, ou outro tipo de líder religioso, para que você obedeça a ele. Se você obedecer a ele, você vai estar obedecendo a mim. Certo? Ele é o pedágio. Ele está aí para você seguir as orientações. O que ele te falar, você segue, que você vai chegar perto do Pai. Eu estou aqui do lado do Pai, então você obedeceu a ele, você é como se estivesse obedecendo a gente. Não. Jesus Cristo não disse isso. E os líderes religiosos, eles querem que você continue acreditando nessa mentira. Jesus Cristo era tão sublime em falar sobre a verdade de Deus que até os inimigos às vezes tinham que reconhecer a sua sabedoria e o seu grau ali, né, de amor e compaixão para com as pessoas. É só você fazer uma pesquisa por si próprio dos evangelhos e você vai ver como Jesus se colocou como a personificação da verdade. Então, se você quer entender o que é a verdade, além de estudar as Escrituras e ser imparcial, estude um pouco mais a fundo ainda esse personagem Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo é um personagem simplesmente histórico? Será que ele é realmente o Messias? Quem é Jesus? Será que ele é Deus? Será que ele faz parte de uma trindade? O que você acha? O que você acha a respeito dessas perguntas? Vá estudar por você. Procure o conhecimento a respeito de Cristo. Procure imitar o exemplo dele na sua própria vida, que pelo menos, se você chegar à conclusão que Jesus era apenas um personagem histórico e não era um Messias, pelo menos através dos ensinamentos dele, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Ainda mais se você fizer esse estudo livre da diretriz e do cabresto das religiões, que elas também querem que você veja Cristo da forma como elas aprovam, e não da forma como ele realmente é. Isso eu garanto para vocês. Algumas religiões, por exemplo, elas nem falam muito a respeito de Cristo. Algumas religiões, elas apresentam a sua liderança como substitutos de Cristo e às vezes dão mais importância para essa liderança do que ao próprio Cristo. Nas suas publicações, elas falam lá do Pai, e às vezes, em um parágrafo, às vezes nenhum parágrafo de uma publicação ou de estudo, eles mencionam o nome de Cristo. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não a sua religião, não a placa da sua igreja. Será que você está realmente dando atenção e consideração, atenção e consideração que Cristo realmente merece? Ainda mais você que se diz cristão. Será que você confia em tudo que a sua religião fala a respeito de Jesus Cristo? Você tem a liberdade para pesquisar sobre ele? Cristão, se você acredita que Jesus disse sempre a verdade, estude mais a fundo sobre ele. Chegue à sua conclusão sobre quem Jesus é. Se ele é o Messias, se ele é a essência do Deus aqui na Terra, o Filho dele, se ele é um ser distinto do Pai. Será que ele faz parte de uma trindade? Faça essas perguntas para você mesmo, coloque em dúvida. E vá lá, estude e chegue à sua conclusão. Não deixe que os líderes religiosos ensinem para você o que Jesus Cristo é, como Jesus Cristo agiu. Faça esse estudo por você. Uma outra forma em que Jesus Cristo nos ajudou e nos orientou a continuarmos buscando e possivelmente encontrar a verdade, é nos tornarmos pessoas que adoram ao Pai com espírito e verdade. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, ele deu essa exortação. Ou ele disse, afirmou essas palavras. Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, Jesus Cristo disse assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo.
Observaram? Então Jesus Cristo está procurando, junto com o Pai, pessoas que o adoram em espírito e verdade. E o que significa isso? Que o modo de adoração dessas pessoas que se identificam como cristãos é baseada na verdade. Mas o que é a verdade? Para você que é cristão, a verdade está contida dentro das palavras de Deus, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. E quem se apresentou como a verdade, a personificação da verdade? O próprio Jesus Cristo. Então, você deve empreender uma busca e entender plenamente o papel de Jesus Cristo nos propósitos de Deus. Você deve confiar na palavra de Deus após chegar à sua conclusão de que ela é realmente divina. Você deve ter essa palavra como a sua regra de conduta, não como uma doutrina, um dogma humano. É a sua regra de conduta. Bom, eu vou tomar um assunto, uma decisão sobre o assunto, vou escolher fazer isso ou aquilo. Você vai analisar e vai colocar em prática conselhos bons e sábios que você encontra dentro da palavra de Deus, e não na orientação de humanos imperfeitos e falhos como eu. Às vezes, quem vai te dar uma orientação, vai te passar alguma instrução, você não conhece a pessoa plenamente, e se a pessoa tem uma pontinha de inveja de você e quer ver você pelas costas, será que ela vai dar uma orientação realmente baseada em amor e carinho? Por isso eu digo, não confie em líderes religiosos que querem se colocar como a verdade. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai com espírito e em verdade, eles não estão presos a dogmas religiosos das igrejas estabelecidas e organizadas. Já parou para pensar que quando Cristo veio, esteve aqui na Terra, segundo contam os evangelhos, se você acredita neles, ele esteve aqui e fez com que os cristãos entendessem que para se achegar a Deus não precisaria de uma estrutura rígida e estabelecida, como era, por exemplo, os judeus sobre a lei mosaica. Tanto é que as Escrituras dizem que Jesus veio e cumpriu a lei. E depois que Jesus Cristo morreu e deixou seus ensinamentos, os apóstolos começaram a propagar esses ensinamentos e o cristianismo começou a crescer. Só que o cristianismo era uma coisa simples, pura. Os irmãos se reuniam, nós não sabemos quantas vezes por semana. Eles tomavam lá dos emblemas que representam o sacrifício de Jesus Cristo. Não sabemos se uma vez por semana, se toda vez que eles se reuniam. Não há nenhuma informação precisa sobre essas questões. Mas com o passar do tempo, principalmente a partir do final ali do segundo século, meados do segundo século, quando estavam mortos todos os apóstolos e os seus discípulos mais achegados, a igreja começou a se transformar. Você já pesquisou sobre isso? Começou a se transformar e se tornar uma estrutura rígida e estabelecida. E lá por volta do quarto século começou a fazer parte do Império Romano. E aí ela se tornou de novo aquele sistema farisaico. Reuniões rígidas, dogmas, doutrinas rígidas que deveriam ser seguidas. E aí deu-se origem à Igreja Católica Apostólica Romana. E tudo o que existe hoje saiu da Igreja Católica Apostólica Romana. E é por isso que nós temos aí essas religiõezinhas e seitas, todas organizadas com normas rígidas, para que você seja o quê? Controlado e sirva ao Criador ou a Jesus Cristo da forma como eles acham que é a verdade, não do modo como você estudou e chegou à conclusão. Então, fique atentos a esse tipo de coisa. Estude como é que as religiões chegaram e pergunte-se, será que elas adoram realmente o Pai com espírito e verdade? São as organizações religiosas hoje um centro de formação de verdadeiros adoradores do Pai com espírito e verdade? Uma coisa que nós devemos ficar atentos é que os verdadeiros cristãos, ou uma organização que se diz
adorar o Pai com espírito em verdade, ela vai se manter neutra nos assuntos do mundo. E quando nós falamos manter-se neutras nos assuntos do mundo, não é só não participar de guerras, certo? Não é só não ter um contato direto com cargos nos governos. Não, não é só isso. Pare para refletir. Você consegue imaginar um cristão lá no primeiro século, entre os apóstolos, envolvido com Roma? Buscando ter a aprovação do governo romano? Ou buscando isenção de impostos junto aos governos romanos? Ora, nos evangelhos fica bem claro, uma vez Cristo foi questionado sobre isso. Cristo foi questionado sobre isso, se ele deveria pagar o imposto. E ele disse que mesmo sendo filho do dono, ele tinha que pagar o imposto. E ele pagou. Você consegue imaginar o Filho de Deus, Jesus Cristo, fazendo compras e devendo milhões em impostos e entrando nos tribunais para recorrer da decisão do governo de cobrar os impostos devidos? Pois isso é o que muitas religiões fazem hoje. Eles acham tudo muito bonitinho. Nossa, nós não pegamos em armas. Mas estão lá implorando para os governos humanos, para os isentarem de impostos. Mas sabe quando foi que começou e se originou esse tipo de coisa? Através da Igreja Católica Apostólica Romana com o Império Romano. Foi essa igreja, o cristianismo primitivo se transformou nessa igreja poluída, né? Com a fornicação política e espiritual. E todas as religiões que vieram posteriormente vão todas pelo mesmo caminho. Buscam lá, quando surge alguma denúncia, por exemplo, de um ataque, de um abuso contra menores dentro da igreja. O que eles fazem? Apelam para o sigilo eclesiástico. Você consegue imaginar os cristãos lá no passado agindo dessa forma? Seja honesto para consigo mesmo. Se a sua organização religiosa participa em guerras, se a sua organização religiosa tem lá o seu palanque no Palácio do Planalto, ou em qualquer outro palácio político, se a sua organização religiosa solicita a isenção de impostos, isenções fiscais, será que ela é realmente uma instituição que adora a Deus com espírito e verdade? Será que ela segue realmente um padrão estabelecido pelos cristãos lá no primeiro século? E não venha com essa conversinha, não, que a gente tem que modernizar e acompanhar. Não. Nenhum cristão lá no primeiro século e até os meados do segundo século, talvez até o terceiro século, segundo século, não se envolviam e se prostituíam com governos humanos e qualquer outra forma de maculação que evidenciaria que eles não estavam adorando a Deus com espírito e verdade. Então, fique atento à sua organização. E não acredite só em mim, vai fazer a sua pesquisa. Pelo amor de Deus, eu não sou nenhum líder religioso. Eu não sou ninguém. Eu quero que você, por si mesmo, faça os seus estudos e chegue à conclusão do que é ou não verdade. Sempre se questione, mantenha essa posição. Por que é que muitas pessoas hoje, analisando esses pontos de vista que eu estou apresentando aqui, elas têm abandonado as religiões? O que motiva as pessoas a abandonarem as religiões? Você vai ver agora um vídeo onde eu fiz um apanhado de 3 situações que demonstram ou incentivam, fazem com que as pessoas se questionem sobre a sua religião e cheguem à conclusão se ela está ou não ensinando a verdade, se eles são ou não verdadeiros adoradores. Acompanhe, por favor. Então, para concluirmos, vamos ler de novo aquele salmo que lemos no início.
A ideia é ajudar a gravar esse versículo na sua mente. O versículo 20 diz: só para destacar esse ponto, mas os maus morrerão. Os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Agora note, eles desaparecerão como fumaça. Bem, eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então foi isso que Jeová prometeu. Esses são os inimigos de Jeová. E eles desaparecerão como fumaça. Se você parar para pensar, não nascemos amigos de Deus, porque somos descendentes imperfeitos de Adão. Muito pelo contrário, nascemos inimigos de Deus. Às vezes as pessoas falam para um bebê: que bebezinho perfeito! Mas na verdade, ele não é perfeito. Ele também é um inimigo de Deus. Ele revela essas verdades de forma gradual, no tempo apropriado. E sabendo disso, nós não ficamos com vergonha de fazer ajustes, nem pedimos desculpas por não ter entendido algo direito no passado. É assim que Jeová faz as coisas. Ele revela os assuntos aos poucos, conforme a necessidade. Muito bem, o que vocês acharam? Você concorda com as coisas que foram apresentadas nesse breve vídeo? A sua organização religiosa apresenta coisas desse tipo? Ela tem medo daqueles que abandonaram o seio da religião e que a expõe e revela os seus erros e falhanços? A sua religião ensina coisas absurdas, até mesmo como dizer que um bebê é inimigo de Deus? A sua religião culpa a Deus quando eles cometem erros, colocando a responsabilidade sobre ele, dizendo que eles recebem esclarecimento gradual da palavra de Deus? Aí eles vêm e falam para você que eles não são inspirados, mas quando Deus quer revelar, fala com eles através das reuniões anuais, ou semanais, ou mensais que eles fazem. Se eles não recebem revelação da parte de Deus, como é que você vai confiar que Deus está falando com eles através de qualquer outra informação? Já pararam para pensar no paradoxo que é isso? Então fique atentos a isso. Se você chegar à conclusão no seu coração que a Bíblia é a palavra de Deus, divulgue, fale a respeito dos conselhos bons da Bíblia, sobre as suas regras de conduta, sobre como Jesus Cristo ensinava a amar até mesmo os próprios inimigos. Esse é um outro sinal identificador daqueles que dizem ser cristãos. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, a Bíblia diz isso de forma bem clara. Vejam só. Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E este é um amor sem barreiras, sem fronteiras. É para com todas as pessoas que se identificam como cristãos e até mesmo para aqueles que não são. E isso é reforçado pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 43 ao 48, onde a Bíblia diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem é que age dessa forma hoje, pessoal? Não são os líderes religiosos? Ora, amem os seus irmãos, mas cuidado com aqueles que estão fora. Se não fazem parte da organização ou da nossa religião, eles não são amigos, mas são nossos inimigos. Era assim que os fariseus lá do passado ensinavam. E nós estamos vendo Jesus aqui mostrando claramente que os cristãos não deveriam ser assim. E aí continua: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Por quê?
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes ou cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Da mesma forma, até os publicanos fazem. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, se você é um adorador, com espírito e verdade, você demonstra o amor de forma incondicional. Tem um amigo meu que costuma dizer: se a dor dos outros não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Se você se coloca como cristão e não está disposto a ajudar os outros de coração, será que você está adorando o Pai com espírito e verdade? E se a sua organização religiosa, em tempos de crise, de catástrofes, ela diz que você não deve ajudar, que você deve ajudar só conforme eles orientam. Olha, ao invés de você fazer uma vaquinha, juntar dinheiro com uma pessoa aqui, pegar um mantimento ali e organizar e entregar lá para as pessoas que estão necessitando, mande o dinheiro para nós. Mande o dinheiro para nós, que é nós que sabemos, é nós que vamos controlar, nós sabemos para onde que vamos mandar o dinheiro. Não faça isso. Faça do forma como nós estamos falando. Nós sabemos que vocês têm bondade no coração, mas manda aqui, ó, manda o dinheirinho para nós, que é nós que vamos dar a destinação correta. A sua organização religiosa impede você de demonstrar amor prático aos outros? Tudo tem que ser controlado? Até o cumprimento que você vai dar para uma pessoa? Analise, pense, será que você está realmente adorando o Pai com espírito e verdade? Todos nós podemos aprender a verdade. Então, a pessoa que está em busca da verdade, ela não vai deixar de ter dúvidas, porque são as dúvidas que vão fazê-la estudar, pesquisar e chegar às conclusões corretas. A Bíblia, por exemplo, ela apresenta respostas a muitas perguntas que nós temos. Tem muitos conselhos bons para termos uma boa vida, uma vida familiar feliz, um bom emprego e mantermos o nosso emprego, para termos boas relações com nossos amigos e familiares. A Bíblia está repleta de conselhos bondosos e amorosos para todos nós e ensina uma regra de conduta que nos ajuda a nos manter limpos e puros, não no sentido santo, mas nos ajuda a evitarmos condutas que podem prejudicar até mesmo a nossa própria saúde. A Bíblia apresenta a resposta do porquê nós estamos aqui. O que acontece quando nós morremos? Qual é o segredo para ter uma vida feliz? Esses conselhos estão todos dentro das Escrituras e você pode chegar a conhecê-los. Como? Pesquisando por você mesmo o que é a verdade. Não orientado por mim, não orientado por qualquer outro líder religioso. Fique firme, forte, mantenha sua posição a respeito da dúvida, que através da dúvida é que você encontrará a verdade. E esse tesouro, a verdade, está disponível para todos aqueles que o buscam com carinho, com afinco, com amor, com insistência, com persistência, com perseverança. Então, se você é um destes, eu leio para você aqui o último texto bíblico que nós vamos usar aqui na nossa apresentação. Então, para finalizarmos a nossa palestra, eu vou ler para você o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, mais uma vez. Se você está em busca da verdade, nunca deixe de entender o significado do que está escrito neste versículo bíblico. Mais uma vez, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, é possível encontrar a verdade, mas isso depende apenas de você.